Hello, sejam bem-vindos ao Somente Podcast. Eu sou a Mari Negrati, estou com meu digníssimo namorado Rafa e hoje nós vamos receber o João Pedro para falar um pouquinho de linguagem não verbal, linguagem corporal. Conta um pouquinho aí pra gente, João, o que a gente vai bater um papo hoje? Então, primeiramente, obrigado, Mari, obrigado, Rafa, pelo convite. A gente vai falar hoje sobre comunicação não verbal, sobre linguagem corporal, microexpressão, voz, postura e como que você pode usar isso para poder mudar um pouquinho a sua vida. Muito bom. Bom demais. A promessa foi boa. Um assunto interessantíssimo que eu particularmente adoro. E um pouquinho do drink do João hoje, como de costume, né? O drink do João é uma batida de morango com soju. Soju é uma bebida coreana, parecida com saquê, que literalmente... É muito bom. Fala como é que tá aí, João. É muito bom. Nossa, tá muito gostoso. E assim, quando o João foi responder o formulário dele do drink, ele colocou lá a vodka. Mas a gente falou, João, a gente tem um drink pra você... uma bebidinha pra você provar, que ele até quis trocar, gente. Trocar mesmo, nossa. E tá levinho, tipo assim, tá muito gostoso. Mas, Não consegui nem esperar. Já João Pedro é graduando em psicologia e pós-graduando em comunicação não verbal e análise de credibilidade. João, primeiro fala pra gente um pouquinho, né? O que são as linguagens não verbais? Tipo assim, varia de pessoa pra pessoa, cultura, não sei, né? Aí, de como você começou nessa trajetória? Ah, legal. Então, vou responder essa pergunta primeiro, que eu acho que vai fazer mais sentido com a ordem. Melhor. Fechou. Eu comecei isso, na verdade, quando eu era muito novo. Eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos. Minha mãe me apresentou Gente! aquele livro O Corpo Fala. Ah, sim. Aí, muito polêmico esse livro. É. E aí eu olhei assim, fui testar, achei legalzinho e tal, aí eu caí naquelas coisas de pista ocular. Ah, olhou pra cima, pra esquerda, tá lembrando, pra cima, pra direita, tá mentindo, isso não funciona. Não funciona. Mas, aí eu fui na loja do meu pai e falei, pai, conta uma mentira. Aí tinha hora que funcionava, tinha hora que não, eu falei, isso aí não presta pra nada, não largar esse trem. Aí depois lá pra tipo, 2018, tava começando a faculdade, aí eu vi um curso de um professor meu, que é o Anderson Tamborim, cara fantástico, e era sobre microexpressão. Aí esperei Black Friday, comprei o curso dele, e aí terminei o primeiro curso em 2019, daí... Até hoje você curso tá aí atrás de curso, mergulhado. Só Gente, especializando. muito legal. Mas assim, eu nunca li esse livro, Corpo Fala, não. Mas isso que você falou, de revirar o olho quando tá mentindo, pode ser que não funcione pra todos. Mas pro Rafael funciona. Eu sei quando... Toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele revira o olho. Eu já falei isso pra ele. Tem um Não. tique ali. Tem um tique. Tem. Mas isso é conhecimento, né? É intimidade também. É. Nossa. Quando a gente tem mais intimidade, a gente sabe o que uma pessoa faz ou fala. Ou quando ele tá nervoso, por exemplo, eu não sei fazer não, mas ele meio que faz um bico e torce pro lado, tipo... Não, assim, ele tá nervoso. Se ele faz isso, sabe que ele tá nervoso, ansioso. Eu mordo a boca pela parte de dentro, eu fico... Quando eu tô nervoso... Eu acho interessante essa parte porque eu tava conversando com um outro professor meu, que é o Davi, e ele tava falando de uma pesquisa que casais ou pessoas muito próximas têm mais dificuldade de entender o que o outro tá, tipo assim, se o outro tá mentindo ou coisa nesse Sério? sentido, principalmente pelo nível de intimidade. Gente. Porque tem coisa que às vezes você olha e fala assim, eu não quero ver isso aqui. tá. Você Pode meio que ser. fecha seu Você olho. brinda sua mente a não acreditar, né? Isso, chama efeito avestruz, inclusive. Não, muito legal isso. E aí, João, o que são as linguagens não verbais? Você Linguagem tem, corporal, na verdade, né? você tem vários canais de comunicação. Então, por isso que eu gosto de falar comunicação não verbal. Sim. Então você tem expressão facial, você tem voz, você tem linguagem corporal, Postura, né? postura. E aí dentro da linguagem corporal você tem postura, gesto, toque, se eu me aproximo, se eu me afasto, o pé, tudo isso interfere de certa forma, comunica alguma outra coisa. Olhar, tudo isso está comunicando alguma coisa. Então você tem vários tipos de canais não verbais que você pode analisar. Sim. Muito legal. Sensacional. E aí- bem amplo, né? É bem amplo. Mas assim, é de cultura pra cultura, correto? Ou não? Em partes. Em partes. O que acontece? Cultura que eu falo mais, tipo assim, de outros lugares, né? Tipo, não Brasil com Brasil, mas tipo Brasil e China. Não, você pode ter, Pode? dentro do próprio país, você pode ter variâncias culturais, mas você pode ter, tipo assim, oriental e ocidental. Aham. Então, sei lá, aqui no Brasil é muito comum a gente chegar, abraçar, cumprimentar e tal. Estados Unidos é meio tipo... E olha lá, né? Londres, então... E até daqui, tipo, por exemplo, BH São Paulo.
BH o povo é muito mais frio. BH o povo é muito mais caloroso. São Paulo mais frio. Até o jeito de comentar, é 2 beijinhos, não sei o que, é 3, esse outro lugar. Exatamente. Então tudo isso vai mudar. Mas assim, você tem fatores que são, que a gente fala que é ontogenético, então vem ali da cultura, né? Principalmente questão de abraçar, a linguagem corporal vai sofrer uma influência muito grande da cultura. E você tem uma parte que é filogenética, que é da espécie. Então, sei lá, a expressão facial da emoção, todo mundo, assim, é muito difícil falar todo mundo para qualquer coisa, mas assim, o que a gente tem de achado científico é que todas as pessoas têm padrões de expressão facial igual, para 7 emoções básicas, que é felicidade, tristeza, raiva, nojo, medo, e aqui a gente entra 2 que tem uma certa divergência, que é surpresa e desprezo. O desprezo é o que menos tem achados, porque você não nasce fazendo. Você meio que depois dos 3 anos ali que começa a desenvolver, mas todas essas a gente encontra correlações com todas as culturas. Inclusive pessoas cegas de nascença também. Então tem muito uma crítica, tipo, essa pessoa ela pode ter visto essa expressão facial e aprendeu a refletir isso. E aí você tem estudos com cegos de nascença, então não tem como ele ter visto como que é um sorriso. E aí ele faz a configuração do sorriso da mesma forma. Você tem estudos de bebês ainda dentro da barriga da mãe que tem expressões faciais. A função daquilo ali, para que aquilo serve, não sei, mas está lá. Então a gente tem muita evidência científica que mostra que funciona. E até aquele filme Divertidamente fala muito sobre, né? Esse filme é maravilhoso. Fala um pouquinho o que você acha do filme. Eu nunca assisti, mas eu já pesquisei um pouco, todo mundo comenta, né? Que ele, assim, querendo ou não, puxa um pouco pra realidade, né? E muitos filmes da Disney fazem isso, eu acho legal. A Disney é sensacional pra fazer esse... Mas fala sua visão a partir do filme. Esse filme, o Paul Ekman, que é o principal psicólogo na parte das expressões faciais, ele deu consultoria pro filme. Então tem muita coisa ali que você olha e fala assim, realmente? Isso aqui faz sentido. Então, por exemplo, você tem uma hora que ela tá... se não me engano, nessa hora, ela tá indo num carrinho, no brinquedo, e ela toma um susto e aí entra uma emoção na hora e tipo, mexe bota a mão na... E a emoção é muito isso, ela não fala que ela vai acontecer. Ela é uma resposta automática. Às vezes você nem percebe que você sentiu alguma coisa e você sentiu ela. Sim, tem uma parte no filme lá que ela tá triste, aí ela vê o pai dela, assim, ela mudou de cidade, ela vê o pai dela, quando ela vê o pai dela, a emoção da felicidade bate no negócio lá e ela fica feliz. Que legal. É muito interessante. E assim, eu acho que é até legal porque no próprio filme mostra isso, você não sente 2 coisas ao mesmo tempo. Sim. Então uma hora era tristeza, aí veio a felicidade e colocou. Você consegue sentir emoções em sequência. Ao mesmo tempo, a gente não sente 2 coisas. Então, tipo, tô feliz e triste ao mesmo tempo. Não, você não tá. Você pode ter ficado triste e aí você ficou feliz. Mas os 2 juntos, não rola não. Nossa, isso é muito legal, né, amor? Isso é legal. Então, da questão da linguagem corporal, né? Quando a gente vai falar comunicação... Não verbal. Então, a comunicação não verbal, por exemplo. Que a gente tá ali numa reunião, por exemplo, de negócios. Como que eu devo me portar? Quais posturas eu devo ter para mostrar que eu tô ali confiante ou, né? Ou o que eu devo perceber na outra parte, né? Para saber se ela tá, sei lá, se tem alguma coisa que receia ela ou se ela também tá no mesmo nível. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é que não existe correlação 1 para 1 na linguagem corporal. Então, cruzei o braço, tô fechado. Não necessariamente. Pode ser que, eu fico confortável, me ajuda a pensar, eu formulo melhor frase, eu tô assim, não sei. Ou, nossa, tá frio pra caramba, e aí eu tô cruzando o braço, porque eu quero me esquentar. É diferente se eu tô aqui, e aí você tocou num tema e eu faço assim. Aí é meio esquisito, faz uma expressão negativa, afasta o corpo, e levanta aqui. Então, tipo assim, juntou todos esses sinais, você vai falar assim, opa, aqui a gente tem um pontinho de atenção que alguma coisa está acontecendo. Então, para passar uma confiança, é sempre importante gesticular. Porque você tem ali uma relação entre a forma com que você pensa e o jeito que você gesticula. Sim. Então, não é quanto mais você gesticula, mas quando você está gesticulando, você consegue elaborar melhor sua linha de pensamento. Isso aí, a gente tem vários achados sobre isso também, então é interessante. Se eu ficar aqui, se eu começar a falar assim, desse jeito, a minha fala vai começar a travar um pouquinho. Eu perco um pouco ali, não estou fingindo, eu estou realmente tentando elaborar alguma coisa, mas eu não consigo falar direito com a mão presa. Então eu preciso gesticular. Inclusive quando eu estou gravando áudio no WhatsApp. Estou sozinho andando, não sei o que. Eu também sou assim.
Então é uma coisa muito comum, a gente gesticular é uma coisa que ajuda muito e passa confiança. É muito difícil, igual eu tava dando exemplo, é muito diferente se eu vir Rafa, Mari. Então, gente, vim aqui pro podcast, a gente fala sobre linguagem corporal e passar super confiança. Fica meio incongruente. Então, quando você coloca aqui, sua postura tá né, certa, tá ereta ali, tá aberta, você tem ali a gesticulação, você tem um tom de voz bacana, já tá meio caminho dado. Entendi. E aí, e ao contrário, o que eu preciso evitar fazer? Além de evitar cruzar os braços, o que eu preciso evitar fazer numa reunião de negócios? Tá. Evita os sinais mesmo que as pessoas tendem a interpretar como negativos. Porque tem muito senso comum envolvido. Então, é muito comum as pessoas acharem que determinada coisa significa determinada coisa. Então, se eu sei que para as pessoas fazer isso daqui pode significar que eu tô fechado, não preciso fazer. Ou desviar o olhar, ou isso. Então tudo isso está relacionado com como as pessoas acham que a linguagem corporal funciona. Então se você puder evitar um pouco disso, melhor. Então evite sinais negativos, evite sinais de desconforto. É muito comum quando a gente está nervoso, a gente começa a... Né, os manipuladores que chamam. Então são autotoques ou toques que eu faço no relógio, na correntinha, sei lá. Você começa a se acalmar. Então... reduz isso. Ou se for fazer, tá aqui debaixo da mesa, ó, tô aqui, ninguém tá vendo que eu tô fazendo assim. Mas é só pra eu dar uma acalmada na emoção que tá surgindo ali, porque eu tô ficando nervoso, meu chefe tá me falando comigo, aí eu tô aqui, tá de boa, tá acontecendo nada. Muito legal. Então, mas se eu ficar toda hora, não, chefe. Claro, isso aí, sei lá, tá pronto, fiz ele ontem, tá na minha mesa. Fica estranho. Fica estranho. Ô, João, e aí, enquanto você tava falando, o Rafa falou assim, de virar o olho também, você falou isso. Aí quando você falou isso, você falou um isso e franziu a testa. Esse franzir a testa também tem algo? Ou não? Eu não percebi que eu fiz, pode ser que tenha alguma coisa. Mas se você tá numa reunião, você que entende, você vê a pessoa fazendo isso, o que você lê? Nossa, foi tipo assim? Não, foi assim. Você falou num tom empolgado e falou isso, e aí foi pra cima. Você supostamente entendeu a minha ponderação? E concordou, entendeu? Foi num tom animado. O nosso rosto, ele comunica muita coisa. Então a gente tem as expressões faciais, mas a gente tem correlações, tipo assim, entendi o que você falou, é um gesto facial. Então muitas vezes, tipo, tô te entendendo, sabe o que você quer dizer? É muito comum quando você conhece uma pessoa, ou quando a pessoa chega, se você quiser chamar alguém, você pode fazer só isso. Chama eyebrow flash. Que é você dar uma levantada rápida com a sobrancelha. Exatamente. Você dá um... Ou então se você chama um garçom, alguma coisa assim, você só faz assim, ó. A pessoa sabe que você quer falar com ela. Ou então você só olha pra uma amiga assim, ela já sabe o que você tá comentando. Então, esse tipo de coisa são comportamentos que a gente faz pra passar uma mensagem, tipo, tô te entendendo, tô escutando igual vocês estão fazendo assim. Não necessariamente, tipo assim, sim, você tá falando você tá certo. É tipo, tô te entendendo, tô te ouvindo. Entendi. Então, até dica pra negociação, uma coisa que você pode estar um pouco mais atento. A pessoa geralmente, quando ela tá interessada no tempo, é muito engraçado, porque vocês dois estão fazendo, então tá muito divertido. Então, você vê que a pessoa tá balançando a cabeça, tomba um pouco a cabeça pro lado, então ela tá prestando atenção. Se você quiser fazer a pessoa falar, você dá uma tomadinha, balança 3 vezes a cabeça. Você vai ver que a pessoa Continua. Só cuidado que não foi igual aquele bonequinho de carro. Isso, nossa, por favor. É sempre importante tomar cuidado com o exagero. E olha o contexto que você tá. Então eu tava falando sobre gesticulação, tô gesticulando aqui desse jeito. Ia ser muito estranho se eu pensar, não gente, e aí eu fiz tal coisa. O exagero de... tá muito amplo. Então se eu fico... cada vez, tal. Fica estranho. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Se eu tô numa palestra pra muita gente, o gesto ser maior encaixa mais. Porque eu tenho muita gente pra me ver. Se eu tô com 2 pessoas, 3, né? Que tem as câmeras também. Não cabe eu fazer tanto gesto tão expansivo. Eu posso fazer mais aqui no bola de praia, que a gente fala. Imagina uma bola de praia aqui. E aí seu gesto tá dentro dessa zona, é tipo ideal. Entendi. Muito legal. E só uma outra coisa, rapidão. Claro. Que o João falou assim, do alto toque, né? Quando você tá nervoso e tudo. Eu não vou falar as mulheres que eu percebo isso mais em homem. Mas quando, por exemplo, tá pensando em alguma coisa, a mania de ficar assim, na barba. Você acha que isso é uma coisa que deve evitar? Que... ok. Pensar. Porque é um alto toque, né? Sei lá. Vamos pensar. Ou você acha que também pode passar um ar...
Porque dependendo da feição da pessoa, quando ela faz, ela tá passando um ar de superioridade também. Eu percebo isso. Não sei se tem a ver. Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Eu não sei te responder assim, evita ou não evita. Eu acho que algumas coisas você pode evitar. Por exemplo, toque no pescoço, esse tipo de toque é um pouco mais... A pessoa percebe mais. Mas você tá fazendo assim, pelo menos eu correlaciono mais, tô pensando. E não necessariamente tô nervoso. Então, esse tipo de toque ele pode acontecer também. Então, por isso que é interessante você pegar mais de um sinal. Porque o mesmo gesto, o mesmo toque, ele pode ter significados diferentes dependendo do que está acontecendo. E até esse gesto misturado com a feição, né? Dependendo do seu olhar ali, você tá só pensando. Dependendo do seu olhar, você tá mostrando que, tipo assim, nossa, você é uma merda. Ou, tipo, sou superior a você. Perfeito. Então, se eu tô fazendo assim, pode ser que eu tô desconfortável, mas pode ser que eu tô confortável. Então, às vezes eu tô mexendo aqui porque é um tique que eu faço, ou coisa assim, e tô confortável para mostrar isso. Então, sempre procurar mais de um sinal. Eu acho que isso é essencial. E você estava falando de questão de demonstrar nervosismo, né? Que se faz, você dá um auto-toque e tudo. A gente estava vendo uma série que o cara estava sendo interrogado no tribunal por um homicídio. E toda vez que ele ficava nervoso, ele mentia. Que ele mentia, ou ele ficava nervoso, ele esfregava a perna. Isso foi uma situação clara na série que mostrou isso. Tem esses autotoques mais veementes, assim, demonstra mesmo nervosismo? Sim, porque que acontece? Ali, tô supondo que ele sentiu medo, porque até pelo contexto, tá? Numa delegacia, ou coisa assim, eu tô mentindo, não sei. No medo a gente pode começar a suar mais, né? Então, minha mão tá suando, deixa eu... Ou então, vou me acalmar aqui um pouco. Eu acho que o cuidado que tem que ter é não relacionar comportamentos a mentira. Porque não existe detecção de mentira. Então aquele negócio lá, tipo de filme, detector de mentira, não existe? Não, polígrafo, famoso polígrafo. Não existe? É engraçado, porque aí fica de curiosidade. O criador do polígrafo é o mesmo criador da Mulher Maravilha. Sabe disso? Não! Gente, que legal isso! Inclusive, um dos poderes dela é o laço da verdade, né? Que é como se fosse o polígrafo. Mas a taxa de precisão do polígrafo, se não me engano, é 80%. Chega no máximo 70%, se não me engano. E ele tem alguns problemas. Por quê? Ele detecta sinais do sistema nervoso autônomo. Batimento cardíaco, sudorese, dilatação da pupila. Tem as tecnologias mais avançadas também. Mas os principais são Mas é mais isso. E aí tem um problema. Imagina que eu estou na delegacia, estou sendo acusado de um crime. E aí eu fico com medo. E aí o polígrafo está acusando que eu estou com medo. Mas às vezes o meu medo é porque eu tô sendo acusado, tô num ambiente novo, então você tá fora da sua zona de conforto. Exatamente. Você não sabe distinguir. O medo é o mesmo. Você não sabe se é o medo da mentira, medo de ser pego mentindo, ou o medo de não acreditar no que eu tô falando. Então, esses sinais, né, duplos assim, acabam dificultando um pouco esse trabalho. Nossa, muito legal. E aí a gente começou a falar de série, eu lembrei de mais 2 séries que eu acho super legal a gente comentar. E é legal dar dica de série assim, porque as pessoas começam a e até ver o exemplo na prática também, né? Sim, tudo bem que é série, mas querendo ou não, do The Good Doctor, o Shaw, ele tem autismo. E aí toda vez que ele fica nervoso, ele fica batendo a mão na cabeça, assim, como uma forma de até acariciar ele, né? É o jeito que ele encontra pra relaxar. Acho isso muito legal. Esses comportamentos estereotipados é muito comum em autismo. São comportamentos que acontecem mesmo. E outro legal também que eu lembrei, mas aí é mais microexpressão facial, que é da série Suits, o Harvey Specter, maravilhoso. Sempre que ele vai lá, maravilhoso que eu falo, não é no sentido de gato, não. É no sentido de... Ele é foda. Tipo assim... essa é a definição. Ele é foda. Não tem como descrever. Mas, tipo assim, ele chega... Toda vez que ele vai negociar, ou mesmo que ele tá blefando ou não... Ele impõe respeito. Ele impõe. E ele tem uma expressão facial que eu não sei descrever. Mas isso faz com que ele pareça superior e que pareça que ele esteja certo e faz a pessoa ter medo. Sabe? Não no mal. Tipo assim, pode ser um mau sentido? Pode, mas ali no caso dele é o que ele precisa fazer pra ganhar o jogo. Ele passa uma confiança, né? O que ele faz? Ele faz com um propósito. E o legal dessa série é que ele estudou, acho que 2 anos, psicologia e análise pra poder fazer a série. Isso eu não sabia. Ele já era ator, o pai dele era ator, então ele sempre conviveu nos sets de filmagem. Aí pra ele fazer esse personagem específico, ele estudou psicologia até comportamento. Legal. E aí
Vai colocar mais um negócio agora do Harvard, só que inútil. Ele odeia o cabelo dele da série. Tudo isso é muito legal, né? E aí, ô João, tem alguma linguagem, comunicação corporal, alguma coisa, que é a combinação do sucesso ou não necessariamente? Uma em específico? Sei lá, tipo, duas combinadas, não sei. Aí eu pensando aqui, isso aqui é um gesto de pensamento, tá? Eu acho que não. Eu acho que não vai ter um comportamento que você, sempre que você fizer, vai ser sucesso. Ou sempre que você fizer, você vai ser visto como confiante. Porque depende também como a outra pessoa está te vendo. Sim. Então, você pega o Harvey, por exemplo, foi um ótimo exemplo, porque ele está sempre aqui, sempre com a gravata, sempre muito bem arrumado, ombro aberto. São posturas confiantes. Mas se ele adota essa postura para falar com uma pessoa que está, tipo assim, num estado muito triste, pode ver aquilo ali como uma afronta, como arrogância. E aí vai ser, tipo assim, vai estragar o sucesso que ele está buscando. Então eu acho que é interessante você saber o que você pode fazer, ter ali uma caixa de ferramentas que você pode utilizar e não focar em uma só, porque eu acho essa frase muito boa, que é, se você só tem um martelo, tudo vira um prego. Então é interessante você saber o que você tem ali para usar na sua caixa de ferramentas e se adaptar com o contexto que está acontecendo. Ô João, já que a gente tem período eleitoral, os políticos, eles usam muita microexpressão facial, comunicação corporal, eles têm a deles, cada um tem a sua, né? Eles moldam, criam uma nova. O que eles fazem? Isso ajuda numa possível aprovação da população ou não? A gente estava conversando em off aqui, ele vai dar um exemplo fodástico do que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos aí. Que ele me contou, eu fiquei de cara. Começando com essa dos Estados Unidos, assim, não sei a procedência dessa informação, vou falar de política aqui, vamos colocar um pé atrás aqui, só para não ficar muito complicado. E já que vai falar de período eleitoral, a gente não tá falando a favor ou contra nenhum candidato, a gente tá falando dos políticos em geral, analisando a comunicação corporal e a microexpressão que eles passam, analisando. Não é a favor ou contrário a ninguém, não. E você pode usar esses exemplos aqui, a gente tá falando de política e tal, mas não precisa ser necessariamente na política, né? Pode ser, tipo assim, pessoas, às vezes, uma apresentação de trabalho, tranquilo. Nos Estados Unidos, o que contam, né, é que o Trump, ele fez uma análise da personalidade, não o Trump, né, a galera do Trump, uma análise indireta da personalidade da população e direcionou anúncios específicos, campanhas políticas específicas para pessoas que atendiam aquelas determinadas personalidades. Então ele meio que fez várias propagandas e direcionou para certos públicos para ter uma aprovação maior. Tipo assim, eu não sei se você sabe sobre, mas se o Rafa tiver entendido o que você falou, ele vai me ajudar. Tipo assim, a população, né, minha audiência gosta disso. Então vou, a partir de hoje, vou usar o arquétipo do herói. Na verdade, o que eu entendi é o seguinte, por exemplo, a região da Flórida, São Diego, são mais abertos, assim. Então ele vai direcionar anúncios mais abertos para essa área, de acordo com as microexpressões das pessoas. Para a parte mais conservadora, a parte do norte de Washington, essa parte mais conservadora. Ele vai direcionar anúncios mais conservadores para essa parte, de acordo com as micro... Entendi. Não necessariamente em relação à microexpressão, porque a microexpressão revela a verdadeira emoção que a pessoa sentiu naquele momento. Só. Mas você consegue controlar a sua microexpressão? Não. Isso é interessante. Não é uma amostra da personalidade da pessoa, não é o comportamento padrão dela, não é estilo de vida, não é nada. Dentre aquelas 7 emoções que eu comentei, você sentiu uma delas, ela aparece no seu rosto. Você tenta controlar? Você pode tentar controlar, você consegue? Não. Você pode dificultar uma expressão de acontecer. Então, sei lá, estou num velório, não é um ambiente que me permita sorrir. Mas se alguma coisa despertou essa emoção, eu vou sorrir. Mas aí eu tento esconder. E aí vaza como uma microexpressão, que é uma intensidade muito mais baixa, dura menos tempo, dura meio segundo. Então é muito mais sutil. Mas não tem como controlar. Entendi. Tem como controlar, mas não tem como esconder. A dica vai passar de algum jeito. Enche a cara de botox, que aí você não consegue mexer. Nossa, dificulta bastante. Brincadeira, botox viu? É uma coisa que atrapalha bastante na análise, realmente. Sobre as eleições. As eleições e questão de se político usa ou não.
É muito comum o político procurar especialistas de linguagem corporal para poder passar ali e treina aqui para ver como que eu posso me comunicar melhor para minha audiência. E é aquilo, não necessariamente é política que a gente está falando, pode ser para apresentação de trabalho. Existem técnicas de oratória que você pode usar para poder melhorar a sua comunicação. Desde gestos, como eu comentei, sua postura, a roupa que você usa, o ambiente que você está, tudo isso é comunicação não verbal, tudo isso está comunicando alguma coisa. Até a voz. Se eu estiver falando toda hora, o tempo todo, com a voz com a mesma entonação, fica chato. Fica muito chato. Sim. Mas, dependendo, eu tô falando um negócio emocionante, eu começo a acelerar, e aí teve a parte do filme que ela pulou e não sei o quê. E aí para assim, dá aquele silêncio, aquela tela preta e você não sabe o que aconteceu. Você teve uma mudança. E isso faz diferença. Faz diferença na parte de você influenciar uma pessoa. Então, quero saber se a pessoa vai comprar minha ideia, quero vender melhor o meu produto. A voz ali vai ajudar demais. Por isso que o político fala gritando? Você já parou pra... qualquer comício, independente do político que for, você vê ele tá lá gritando. Tipo assim, ele tá... Beleza, tem muita gente, mas muitas vezes ele deixa o microfone, não precisa berrar ali pra expressar pode ser a até ideia uma dele. questão de empolgação. Às vezes o cara tá ali, uma emoção tá muito forte nele, e aí a voz tá entregando. Porque a voz ela também revela emoção. Não é uma coisa, tipo assim... Você não consegue falar, essa voz aqui é de felicidade, essa voz aqui é de raiva. Não tem como fazer assim. Mas, pelo jeito que a voz tá, você consegue inferir alguns estados emocionais. Às vezes nervosismo, a voz com um pouco mais trêmula, que a corda vocal no músculo. Então, tá passando nervosismo, tá liberando adrenalina, na hora da adrenalina, a voz fica um pouco mais trêmula. Então você vê que a pessoa dá uma... Sabe aquela gaguejada, aquela voz que é mais trêmula? Né? Isso acontece. Então... Não é simplesmente falar, ele sentiu medo por causa da voz tá falando isso pra mim. Fica difícil, fica um pouco complicado. Mas você consegue ver se a pessoa tá um pouco mais nervosa pela voz dela. Às vezes ela começa a falar mais rápido, às vezes ela começa a gaguejar. Então tudo isso vai dando pista pra gente do que tá acontecendo no interior dela. Se for só gaguejar, demonstrar isso, eu tô ferrado, porque eu gaguejo toda hora. Isso é verdade, o Rafa gagueja muito. Eu já falo rápido normalmente. Quando eu tô nervosa, eu falo mais rápido ainda. Sim. Às vezes nem eu entendo o que eu falo, aí eu fui e já era. É um conceito interessante na linguagem corporal. É muitas vezes mal usado, mas eu vou usar ele aqui, que é a linha de base. Que é o jeito que a pessoa se comporta por padrão. Só que aqui tem um adendo, que é muito importante falar que a gente tem forma de se comunicar de forma padrão, mas depende do contexto. Então o jeito que eu me comunico aqui com vocês, por mais que é o meu jeito padrão, é diferente do que se eu estiver em casa falando com meu pai. Exatamente. Ou, sei lá, tô no grupo de amigos, eu tô num churrasco. Até se for com vocês e a câmera tá desligada, eu vou me comunicar de um jeito diferente. Então, é interessante você ver qual a linha de base padrão da pessoa naquela interação, naquele momento, e aí quando tem uma quebra nessa linha de base. Então, tô gesticulando o tempo todo. Se em algum assunto, agora vai todo mundo prestar atenção, vou até voltar o vídeo pra ver se aconteceu. Se em algum assunto eu paro de gesticular e aí eu começo a falar de um jeito um pouco diferente, num assunto, alguma coisa aqui aconteceu. Por que eu parei de gesticular nesse momento? Percebe? É um ponto de atenção que você pode ter, é quando a pessoa dá essa quebra, assim, fica alguma coisa um pouco esquisita ali acontecendo. Volta aí, deixa nos comentários aonde que ele parou de gesticular. Onde que o João parou de gesticular? Vamos me analisar agora. E, João, num debate político, vamos supor que um político te contrate para você ajudar ele a se preparar para um debate. Quais dicas você daria? Ou não só um político, mas tipo um advogado que tem que estar no tribunal, sei lá. Eu acho que as mesmas dicas para quem vai apresentar um trabalho da faculdade, da escola, isso aí que é bem interessante. Primeiro, domina o tema que você vai falar. Eu acho que é interessante. Você saber do que você vai falar faz uma diferença muito grande. Mas se prepara. Eu acho que treino é uma coisa muito boa. Porque se você for muito no improviso, às vezes pode funcionar, mas se você treinar pode ficar melhor. Não vai muito bitolar, tipo assim, fulano falou que se eu fizer isso aqui, que é um gesto que o pessoal chama de mãos em campanário, cúpula do poder, que transmite confiança. Só que pra mim isso aqui é muito artificial. Pra mim, fazer isso daqui é muito estranho. E é feio. E tem gente que fica tipo assim, não, porque passa confiança, então tem que ficar aqui o tempo inteiro com a mãozinha assim. Não. Isso aqui é tipo assim, você vai linkar duas informações, e aí juntou ali de um jeito, ligar os pontos aqui, ó. Liguei e acabou. Não é ficar
Não precisa de exagero nesse sentido. Então toma cuidado com as regras que você vai fazer, se prepara, tem uma linguagem corporal aberta, não fica se escondendo muito, evita aqueles gestos que eu falei, aqueles altos toques, essas coisas assim. É muito comum a pessoa às vezes, ela arrumar muito a roupa que ela está usando, como parece que está vazando nervosismo mesmo, e gesticula. Então é aquilo, evita o que te deixa, passa que você está desconfortável, te deixa desconfortável, e foca nos gestos que transmitem maior confiança. Então, projeta melhor sua voz, não precisa necessariamente gritar, mas eu consigo falar aqui, eu consigo falar mais alto, mas não necessariamente gritar. Eu estou projetando mais a minha voz. E eu acho que, dependendo do tema que você falar, você falar um pouco mais firme, pô, faz diferença. Faz demais. A pessoa percebe, fala, opa, esse ponto que parece que é importante. Então chama a atenção da pessoa, né? E na questão da comunicação também, João, às vezes a gente tá tipo, igual a gente que tá com cada um com sua água, você com seu drink. Não sei se, às vezes, é uma coisa que eu pensei aqui agora, não sei se é verdade. Às vezes, tipo, a pessoa fala uma coisa, tipo, não, e aí você vai e bebe um pouco, você acha que tem alguma coisa a ver ou não necessariamente? Pode ter, mas assim, é interessante essa questão de uso de objetos assim na comunicação, até para quem vai fazer entrevista de emprego. Quem tá entrevistando. Caneta, alguma coisa assim, né? Mexer em caneta. Sim, é um jeito de manipulador também, você mexer com o objeto que você tá. Então tem às vezes aqui na minha frente, imagina, tá aqui o tempo todo. Aí eu bebi um gole e deixei aqui, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô colocando uma barreira entre a gente. Pode ser que às vezes o tema que... Não é usei, tá, gente? Vou pra cá de novo. Mas pode ser que o tema que chegou é um tema que me causa um pouco de desconforto. Sim. Ou então às vezes a pessoa vai fazer isso aqui, ó. Não, claro. Às vezes ela tá tampando a boca dela porque ela não quer falar alguma coisa específica. Então pode ser um sinal de tipo assim... Deixa eu ficar em silêncio, deixa eu pôr alguma coisa aqui na frente da minha boca pra eu não falar nada. Ou então pra eu evitar de falar, né? Pode ser também. Então são... Eu não sei se eu respondi essa pergunta, na verdade. Acho que sim. Acho que sim, tá. Senão a gente... Acho que nem eu. Mas acho que é isso mesmo. Ah, você tá tão bom que a gente vai medando no... Vai, bolando aí. Sensacional. Já que você mexeu com os copos, quando a gente começou, você falou, já vou organizar isso aqui de uma forma, porque tem a ver. Foi o João que organizou aqui. E, inclusive, outra coisa, você falou, a organização das cadeiras está boa. Então, explica tudo aqui da nossa organização do podcast. Isso aqui, inclusive, tá meio certo pra mim, mas é porque eu prefiro criar uma barreira, às vezes, com quem tá vendo que com vocês. Por quê? Porque vocês a nossa comunicação tá aqui agora. Porque imagina se... Mas se eu for parar pra pensar, não é pra gente, é pra eles. Mas quem tá fazendo as perguntas são vocês. Eu fico mais confortável se vocês estiverem mais confortáveis comigo. Sim. Porque se eu crio barreiras aqui entre vocês, às vezes quem tá vendo, tipo, nossa, mas eles não estão meio esquisitos? Parece que eles estão se estranhando às vezes. E acaba que não vê tudo, né? Então, tipo assim, se eu deixo aqui, a pessoa tá vendo que tem um drink aqui e tal, mas... Ela ainda consegue me ver, não tá uma barreira completa. Então é muito comum, às vezes, a pessoa vai gravar um anúncio no Instagram, ela abre o notebook aqui, ó. E aí põe um tanto de livro aqui, pra mostrar as autoridades, coisa assim, não entendo muito bem. Mas abre o notebook. Você podia colocar o notebook aqui, ó. Sim. Percebe que faz uma diferença? Sim. Porque, igual eu falei, o ambiente ele também comunica alguma coisa. Então, o jeito que você organiza o seu ambiente reflete até na sua personalidade. Reflete a sua personalidade, no caso. Sobre as cadeiras, essa dança das cadeiras é muito interessante, porque pode ser gerado certos estados emocionais dependendo de como as pessoas estão sentadas. Então eu dei exemplo aí para quem vai no encontro, tenta sentar dessa forma, igual os dois estão, igual a gente está. Por quê? Você não fica frente a frente com a pessoa, às vezes causa uma distância ou causa uma impressão de... vamos... Tá enfrentando... como se fosse um enfrentamento. E nem lado a lado. Porque às vezes fica até meio estranho você ter que fazer assim para conversar com a pessoa, ou você não tem muita intimidade, às vezes é o primeiro encontro do casal, você fica muito perto, assim, às vezes pode gerar um desconforto. Quando você tem essa distância, você tem a mesa que está criando uma certa barreira entre vocês. Menor do que essa, então não deixa um desconforto tão grande e deixa a pessoa um pouco mais confortável para ela poder, assim, arredar um pouquinho ou chegar mais perto. Ela tem uma liberdade maior. Então, igual uma entrevista de emprego, você pediu para a pessoa sentar, você guia a pessoa, tá? Na entrevista de emprego isso é importante. Se você é um entrevistador, guia a pessoa para onde ela vai sentar. Então, coloca a pessoa, entrega às vezes uma xícara de chá, de café, sei lá, e vê como que a pessoa usa esse objeto também. Como é que eu tenho que usar? Se eu não quero fazer face, eu quero fazer não, faz igual aqui, deixa aqui no cantinho. Não cria barreira. Não vou colocar aqui, vou colocar tipo aqui assim. Pode ser, perfeito.
eu acho que é importante, é aquilo, isso não vai ditar o rumo Da entrevista. É um complemento diferencial. Porque o entrevistador, ele precisa deixar o entrevistado confortável. Porque imagina, você tá às vezes vindo de 5 entrevistas que não deram certo, você tá nervoso, você tá precisando de um emprego, e aí vem aquele entrevistador que, tipo assim, sabe, que você olha e fala assim, putz, isso aí... Tô ferrado. O cara às vezes não dá abertura pra falar, não comenta nada e tal. Então é importante você deixar a pessoa confortável, tranquila com o ambiente que ela tá, com a conversa que você tá tendo. Então, às vezes até é interessante se deixar eu falar muito, gente. Pode falar, que a gente gosta. Se deixar a pessoa, por exemplo, começar a conversar com ela sobre coisa aleatória. Tipo assim, como é que foi? Como é que você veio pra cá? Você veio de carro, tá com trânsito, não sei o quê. São essas conversas, fluff talks, né? Tipo assim, conversas chapar, essas conversas nesse sentido. Porque você vai deixando a pessoa aqui mais de boa. E aí você vai colocando as suas perguntas. Você vai colocando as suas perguntas não de forma invasiva. Você não vira e fala assim, tá, vamos começar agora. Porque senão tudo que você fez pra quebrar o desconforto, você colocou desconforto de novo. Se você avisa, nós vamos começar agora, a pessoa vai, opa, agora que ele tá, agora tá valendo. Então agora vamos começar. Agora eu vou ficar nervoso. Então se você tá tipo assim, no trânsito, não, mas como é que foi o trânsito? Tava cheio, teve um cara que tava muito, tava muito impaciente. Mas como é que é? Como é que são as pessoas pacientes pra você? Sei lá, não sei se ficou uma pergunta boa, mas assim, você coloca a pergunta ali meio escondida, e às vezes a pessoa tá falando, ela nem percebe que ela tá falando isso. Sim. Bem legal isso. E só mais um ponto que eu acho importante. Não ensina o seu avaliado, seu entrevistado a mentir. Como assim ensinar a mentir? Isso é uma coisa assim, matadora que eu vejo muita gente errando. Imagina se a gente tá numa entrevista de emprego. Aí eu digo, Rafa, como é que você lida com pessoas difíceis? É óbvio que você vai falar, eu lido bem com pessoas difíceis. Você não vai falar, não, pessoas difíceis, nossa, detesto, não sei o que, não me dou bem nem um pouco. Esse tipo de pergunta, eu já tô te falando qual é a resposta que eu quero ouvir. Eu podia ter te perguntado, como que você lida com pessoas difíceis? E aí eu te dou um leque maior de resposta, eu tenho um leque maior para avaliar. Então, dependendo da sua resposta, ele fala, ok, fez sentido ou não fez sentido para mim. Então, se eu te indico o que eu quero ouvir, você vai responder o que eu quero ouvir. Exatamente. João, e como que a pessoa pode iniciar os estudos de microexpressão, dessa coisa de comunicação, de análise? Como que começa? Não vai fazer que curso? Você tem muito profissional que dá curso nessa área. Eu particularmente recomendo 2, que é o Anderson Tamborim e o Davi Leucas, do Club Lab. São 2 professores meus e eu acho eles assim, os melhores profissionais do Brasil. Tipo assim, as maiores referências que eu tenho, pra mim, são eles. E qualquer curso deles, pegar pra fazer, você vai sair muito bem. Se você quer se especializar, tem a pós-graduação, que a primeira turma iniciou no início do ano. Que é a pós em comportamento não verbal e análise de credibilidade. Então você vai aprender desde os fundamentos da comunicação, tipo assim, passando desde a questão de origem da espécie, tudo, até questões mais profundas de análise mesmo. Eu entendo que tem gente que olha assim e fala, não, eu não quero ser um especialista, quero aplicar no dia a dia, quero só, tipo assim, saber se a menina está interessada, se é alguma coisa assim. Pega um curso deles, eles têm tanto um curso de microexpressão quanto de linguagem corporal. Os 2, recomendo super. Qualquer um dos 2 vai ser legal. Sobre livro, eu acho que é uma coisa que o pessoal gosta de perguntar também. O Davi tem um livro que chama Introdução à Análise de Microexpressões Faciais, que é o livro mais completo que eu já vi em português, que fala só sobre microexpressão, desde como surgiu esse conceito, como que ele é usado hoje, o que é o FACS, fala sobre as emoções. Então, beleza, a pessoa sentiu isso, mas o que isso acontece no corpo dela? Sim. Sobre linguagem corporal, um livro disso. Comunicação não verbal na interação humana, do Knapp. É um livro que eu estou lendo agora, comecei tem pouco tempo, mas eu já vi que é um livro muito bom. Ele é muito recomendado pelos 2 professores, então é um livro que eu sei que é muito bom. E um livro de observação, porque querendo ou não, você precisa estar atento sobre o que está vendo, né? Você vê, mas você não observa. Então, que é o Inteligência Visual, da Amy Herman. Que ele é um livro que te ensina a observar de forma objetiva. E isso que é legal. Porque é muito comum, às vezes, a gente tentar colocar significado no comportamento de outra pessoa. Então, sei lá, eu fiz assim, não, mas ele fez assim porque, sei lá, qualquer coisa.
Mas ela te fala, não, coleta dados. Ele fez assim, então ele moveu o guardanapo para a esquerda com o dedo mindinho esquerdo. É isso, é essa. E ela usa muito obras de arte. E eu acho isso muito diferente. Porque você tem ali uma informação, você vai pegando informações em cima das obras de arte. Depois que você observou, você começa a inferir, às vezes, uma coisa ou outra. Então são livros que eu gosto de recomendar muito, que eu acho que são muito legal. bons. Muito bom. E, João, a pessoa que vai trabalhar com isso, se especializar em tudo, ela necessariamente tem que ter a graduação em psicologia ou não? Não é um campo exclusivo da psicologia. Depende de como você vai atuar. Então, sei lá, se você vai ser psicólogo, você vai puxar mais para um lado. Por exemplo, clínica ou RH, eles vão se beneficiar disso, apesar de na graduação a gente não ter nada sobre isso, infelizmente. Nada. Nossa, eu acho que devia, né? Não, com certeza, isso faz uma diferença absurda. Eu acho que a única coisa que tive na graduação foi um grupo de estudos que eu fiz para ensinar o pessoal que ninguém sabia. Gente. Então, mas é porque é um assunto relativamente novo. Então, como agora que está vindo a primeira leva de especialistas, agora talvez, não sei, fica a dica aí, universidades, começa a pensar um pouco nisso, que eu acho que faz diferença para os alunos. Pois é, quando eu formei, eu não tinha uma matéria específica de redes sociais. E tipo assim... Faz falta, Então, acho que falta um pouco, né? Faz falta. Mas, como é uma área muito ampla, você pode usar desde moda, marketing, para psicologia, análise de credibilidade. Você não precisa ser psicólogo. Sim. Mas para ser especialista, né, para se especializar, você tem que ter uma graduação. Senão você não consegue fazer uma pós-graduação sem a graduação. Sim. E eu acho que esse é o ponto. Você não precisa ser psicólogo, mas você vai saber um pouco de psicologia, de tabela ali, mas não precisa ter, né? Muito legal. E, amor, vamos pro momento que o Rafael tava doido aqui. Vou até deixar ele introduzir o assunto. Vai, meu amor, seu momento. O João falou com a gente que ele faz um pouco de mágica. Ele como a gente já falou, ele é especialista em microexpressões e ler as pessoas, o comportamento das pessoas. Então, mágica tem tudo a ver com isso, né? E ele vai fazer uma mágica aqui pra gente. Aí você que está agora no Spotify, vá pro YouTube assistir a mágica do João. Sensacional, sensacional. O que acontece? Tô com um baralho aqui. Todas as cartas são diferentes, se fosse igual, não fazia muito bem um sentido, né? Não era um baralho. Não era um baralho. Mas tem... é um baralho único. É um baralho único, tá? E essa mágica é interessante porque eu sonhei que eu tava fazendo ela pra vocês. Oi. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, vou separar em 2 montes aqui, ó. Aponta um dos montes. Esse. Quer começar com ele ou quer guardar ele pro final? Escolhe isso. Pode botar pro final. Guarda pro final. Não, vou começar com ele. Vamos começar com esse. Você vai puxar um bolinho de carta assim, da onde você quiser, quantas cartas você quiser. Posso? Fica à vontade. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Beleza. Aqui. Eu vou pegar esse monte, virar e embaralhar ao contrário desse aqui. Beleza? Não. Agora você vai fazer a mesma coisa com esse monte aqui. Pode vir carta repetida, não tem problema. Isso. Agora eu vou virar e vou embaralhar com esse aqui. Certo? Então eu tenho aqui 2 montes. E agora eu tenho que virar esse aqui para embaralhar com esse aqui também. Isso. Bem embaralhado, né? E aí o que acontece? Eu comentei que eu tinha sonhado que eu estava fazendo essa mágica para vocês. E eu anotei meu sonho. Porque senão não ia parecer que qualquer coisa que acontecesse aqui eu ia falar, eu sonhei, então era assim. Eu trouxe um papelzinho, que é o meu papelzinho da minha previsão. E eu anotei que a gente tem, não sei se vai pegar na câmera. Vai pegar. 23 cartas viradas para cima nesse monte. Pode contar. Conta mais aqui para pegar na câmera. Eu vou primeiro separar. Pra ficar mais fácil, tá? Perfeito, como você quiser. Vou só juntar isso aqui que a gente não vai usar isso mais, tá? Eu contei pra gente quantas cartas tem. Na minha previsão são 23. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 23 cartas. Começou bem. Vai. Só que meu sonho não acabou aí. Dessas 23 cartas, eu sonhei que 12 delas são pretas
e 11 são vermelhas. Cara. Quero você parar, depois a gente conta. Quantas pretas? 12 pretas. 12 pretas e 11 vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pretas. Tem mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vermelhas. Gente. Só que o meu sonho não acabou aí. Dessas cartas, dessas 23 cartas, 12 pretas e 11 vermelhas, todas são pares. Aqui, ó. E como é- Pá. A dama é Como se fosse um. 10, valete 11, dama 12. Caralho. Não são todas pares. Quebrei seu sonho. Ah, foi quase, né? Acho que dei uma só. Só que meu sonho não acabou aí. Uma carta ímpar, que é o 5 de paus. E é exatamente a única carta ímpar no meio dessas cartas pares. Puta que pariu. Nossa. Você achou que tinha se ganhado dele? Caramba. Que legal. Essa é muito Como que acontece isso? mágico. Que isso. Literalmente um quê? Minha cabeça tá cheia de interrogação aqui dentro, porque tô tentando entender. Mas até igual aquele meme da Nazaré, assim, ó. Vamos, então deixa eu colocar minhas observações. Como a gente está no podcast sobre comunicação não verbal, microexpressão, não sei o quê, o João pediu pra separar os montinhos. Aí eu escolhi esse aqui. Aí quando ele me perguntou assim, você quer começar ou deixar isso pra depois? Eu falei deixar pra depois. Depois eu falei, não, começar. Porque eu pensei, não, se ele me questionou isso, é porque de alguma forma ali... Ela tentou te burlar o tempo todo. Tentei, não funcionou. É muito interessante. Não, você vê cada teoria quando eu faço mágica, a pessoa, não, mas é porque você fez isso. Eu falo, gente, se eu fosse esperto, eu fazer isso. Tá legal. Gente, muito legal. Muito legal mesmo. Vamos finalizar o nosso episódio. Vamos pro bate-bola? Que eu não tenho nem raciocínio mais pra continuar a perguntar aqui. Já bugou a mente. Bugou. Tudo. Ô, João, vamos fazer o bate-bola. É assim, a gente fala uma coisa, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Quer começar, amor? Eu começo. Uma frase. Ou uma palavra. Constância. Constância? Boa. Show. Um livro. Você indica. Comunicação não verbal na interação humana. Que eu tô lendo aqui antes de vir. Uma microexpressão. Felicidade. Boa. Uma mágica. No... Previsão. Como assim? Inesperado. Hã? É, mágica é uma coisa inesperada. Então, mistério. Não consigo Boa, pensar boa. numa coisa. Não sei jogar. João, então vamos para as suas considerações finais, observações que você queira colocar aí, que você acha que vale. Qual a dica que você tem para dar pro pessoal? Uma reunião, uma entrevista de emprego, qualquer coisa? Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que foi muito legal, gostei Foi bastante. muito, nossa. Foi mais leve do que eu achei que seria, foi mais tranquilo pra mim, pelo menos. Não foi, vocês conduziram super bem. A gente parabéns. gosta disso, né? Mas amor? o intuito do podcast é esse. É o no... Trazer você pra dentro de casa e a gente ter uma conversa com todo mundo. É. E quem estiver assistindo, tá no meio da conversa também e fica bom pra todo mundo. Assim. E é o que a gente mais preza, né, amor? Deixar o convidado à vontade, porque senão também não flui. Sim. E não fica legal pra gente, não fica legal pro convidado e nem pra audiência. Então, assim, nota 10 pra vocês, gostei bastante. Ficamos felizes. Sobre questão de entrevista de emprego, acho que é muito do que a gente conversou. Cuidado na gesticulação, é bom gesticular, cuidado com exageros. Pesquisa sobre a empresa, isso é importante. Tenta, às vezes, não destoar muito do ambiente. O que eu quero dizer? Imagina que você está fazendo uma entrevista para uma empresa que é super informal. Uma startup. Uhum. E aí você vai de terno e gravata. E ninguém aí, tá todo mundo lá de short. Tipo assim, é interessante ser arrumado? É, mas você não precisa de... Uhum. Sabe, tipo assim, tenta se adaptar ao ambiente que você tá indo. Joga no Google ali como é que a galera vai, joga no Instagram, vê mais ou menos como que as pessoas vão e tem um propósito que você tá usando também. Então, o que pega? Hoje mesmo eu vim com uma blusa social, mas eu vim de calça normal, né? Assim, não Calça vim com uma jeans. calça social também, porque eu acho que ia destoar muito. E aqui eu quero passar o quê? Credibilidade. Quero passar uma imagem de seriedade. Então, uma blusa social me ajuda nisso. Então, é interessante pensar, agir com um propósito. Sim. Para que eu tô fazendo isso? Para que eu tô me comportando? Para que eu tô me vestindo? E não ficar bitolado
num sentido tipo assim, ai, fulano tá me analisando. Isso é uma coisa que acontece comigo direto. Ai, você tá me analisando, não sei o que, não vou conversar com você que você tá me analisando. Não necessariamente. Às vezes a gente pega uma coisa ou outra, mas por questão de treino, questão de, pô, tem anos que eu estudo isso, então é lógico que eu vou perceber algumas coisas que as pessoas não percebem. E você provavelmente saindo daqui, você vai estar um pouco mais atento a perceber certas coisas. Sim. Não fica apontando o dedo na cara da pessoa e fala assim, você fez um gesto, mas passa aí. Aí você deixa a pessoa desconfortável, então não precisa. Eu acho que vai seguindo nesse caminho, estuda se você gosta disso, aproveita que o mercado está crescendo. E é isso. Me segue no Instagram. E isso que eu ia te perguntar agora. O pessoal quer Se as pessoas querem te acompanhar, saber um pouco mais, como é que é? Por onde? Principalmente no Instagram. Eu tinha até um Instagram que eu falava mais sobre isso, mas está meio desativado, então eu tô falando mais no meu mesmo. Sim. João Pedro S. Reis. Eu vou deixar aqui o Instagram. Me segue lá que eu posto muito sobre meus estudos, sobre o que eu tô conseguindo, certificado que eu consigo, alguma coisa desse sentido. Tem mágica lá também, então... É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Meu amor, onde as pessoas te encontram? @RafaPrat7, Rafa com PH. Vocês me encontram no @MaioNegrais e no podcast, @somente podcast. João, muito obrigada. Foi Muito ótimo obrigado, te ter aqui, foi muito legal. Muito bom. Gente, estamos aqui toda quarta, 6 da manhã no Spotify, todas as plataformas de áudio, toda quarta, meio-dia, no YouTube. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.